com vocês aqui sobre postura também. Por quê? Não é só sobre a forma como a gente se sente ou como a gente pensa, é também como o nosso corpo se apresenta. Vai acender a luz. Acende a luz, por favor. Tá escuro pra ela aqui, gente. É sacanagem, né? Vê como é que vai ficar. Assim tá bom? Ajuda. Olha só a postura dessa moça. A cabeça dela, os ombros, Lilian. Meus ombros mandam lembrança. Gente, a Lilian regaça meus ombros toda semana. Os braços, geralmente a postura da impotência, a postura da vergonha, são os braços mais próximos do corpo. Observa as mãos dela apertando uma na outra. A cabeça ou assim, muito baixinha. Os ombros encurvados. Hoje, já tem muito tempo que eu trabalho em fisioterapia, no Pilates. A Simara já me pegou, agora a Lília me pega também, para tentar colocar meus ombros de volta para trás. Porque quando eu era muito novinha, naquela fase de puberdade, eu senti muita vergonha dos meus seios nascendo. E comecei a andar assim, para esconder na blusa de uniforme da escola. Porque ninguém podia ver, né? Estava nascendo feio. E se tornou um hábito. Então, a má postura, a postura de impotência, a postura de vergonha, ela se torna um hábito. Depois é difícil pra caramba de voltar isso pro lugar. Fiquei, acho que uns 2 anos com a Simara, agora eu tô com a Lília. Já melhorei muito, mas até voltar esse ombro aqui, ó, todo pra trás, vai indo, a estrutura se acostuma a ficar daquele jeito, né? Então, aqui vem os sentimentos. O que vão pensar de mim? A impotência, gente, ela engole a gente. E ela leva junto tudo que a gente acredita sobre a gente mesmo. Não importa o quanto você foi amada, elogiada pelos seus pais na infância, teve uma infância perfeitamente saudável. Mas se em algum momento isso se quebrar e vir o sentimento de impotência, engole tudo. Olha o quanto ele é poderoso. Olha o quanto a impotência é poderosa. Então, olha só, vergonha é o quê? Medo de julgamento. Autodepreciação, autoimagem distorcida, que a Amanda falou sobre ela na apresentação dela. Isso tudo, impotência, sensação de fracasso. O tempo todo, todos os dias, tudo que a gente quer fazer, tudo que a gente pensa em fazer, a gente já se sente fracassada antes. Antes de quando eu queria produzir esse evento aqui, a Tamara sabe. Eu falei para ela lá no início, quando eu comecei o ciclo de mentoria com ela, Tamara, eu tenho um sonho, mas eu não tenho nem coragem de falar. Ela falou o quê? Eu tenho um sonho de fazer um evento presencial, eu imagino um monte de gente. Eu fiz assim. A gente tem, sim, momentos de insegurança. E quando eu, de fato, criei a coragem de começar a executar isso aqui, eu não tinha nada, era só eu. Depois eu falei, vou chamar quem? A Amanda, minha irmã, né? A Amanda vai aceitar. A Elaine também vai aceitar, minha cunhada, né, gente? Ela vai aceitar, né? A Mayra já foi minha psicóloga, vai aceitar. E a Tamara se ofereceu, falou, se você fizer isso, eu vou lá. Eu falei, opa! Falei, poxa, eu queria tanto assim um dinheiro, pelo menos para dar um bloquinho de anotação. A Lilian não chegou aqui ainda, mas ela falou, eu falei com ela, Lilian Cristina. Lilian, quanto que você pode fazer uns bloquinhos para mim aí, para ver como eu posso te pagar? Ela falou, eu vou te abençoar com eles, fica tranquilo. Quantos você quer? E todo mundo que está aqui, todas essas mulheres que eu presenteei aqui na frente, foi muito simbólico o que eu dei para elas. Por quê? À medida que eu comecei a ir para cima da minha impotência, ou seja, eu vou vencer esse sentimento de impotência, as coisas começaram a acontecer, as pessoas começaram a aparecer, pessoas que eu não conheço, que eu não conhecia, como a Rafa, não conhecia a Rafa, eu não conhecia a Kênia, eu não lembro se eu conhecia a Cris, acho que a gente não lembra muito, né, Cris? Memória de Dory, né? Gente, eu tenho um problema sério, só uma pausa, se me virem na rua, mexam comigo, porque eu nunca lembro de ninguém. Passou aqui, eu já esqueci. Ok? Então, vamos continuar. Essa imagem aqui é muito forte. Uma mulher dentro do casulo. A impotência te mantém presa dentro do casulo. Ela não permite que você saia. Onde as oportunidades assumem um papel de ameaça
O medo reforça a sua impotência e isso se torna um ciclo. E a gente começa a se sabotar. Mas, ai, André, eu sou tão tímida, eu sou assim mais introvertida, como que eu posso ser autoconfiante se eu sou tímida? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Tá? A timidez, ela não é sobre confiança ou não. Ela não é sobre ter vergonha ou não. Ela está ligada à introversão. E está tudo bem ser introvertido. Não tem nada de negativo nisso. Inclusive, os introvertidos têm benefícios que os extrovertidos, como eu, às vezes falham. Em termos de concentração. Dificuldade danada para concentrar. Resistência aos preconceitos dos introvertidos é maior. Menos necessidade de aprovação eles têm. Que eles estão ali para dentro, gente. Está tudo certo. Se olhou para eles, se não olhou, eles não estão nem vendo. E são ótimos ouvintes. Tá? Então, eu trouxe isso aqui só para reforçar que a timidez não tem nada a ver com autoconfiança. Ok? E é possível, sim. É completamente possível ter uma postura autoconfiante sendo uma pessoa tímida ou extrovertida. E essa mulher? Chique demais. Como é, então, se sentir poderosa? É se sentir livre, no controle, segura, boa postura, independente se o ombro não está legal, se a coluna precisa alinhar, a gente vai no Pilates e resolve. Se sentir confortável em ser você mesma. Não é sobre o que você vê no espelho. Não é só sobre isso. É o quanto você se sente bem na sua própria pele, no seu próprio corpo, sendo você. O poder faz com que a gente se aproxime, com que a gente vá para cima, mesmo que estava insegura em imaginar um evento desse aqui. Só que quando eu consigo acessar o poder que eu tenho e que todas vocês têm por dentro, você vai para cima da sensação de impotência. Você vai para cima do medo. Só que quando a gente se sente impotente por dentro, a gente recua. Então, sentir medo é natural. Se sentir insegura é natural. O medo é importante, inclusive, para a gente se preparar. Eu tinha muito medo de vocês não virem. O que eu tenho que fazer? Conversar com as pessoas. Oi, vem, vamos lá, vai ser legal. Né? Ok? E, como eu disse, a sensação de impotência, ela rouba a gente, inclusive, do momento presente. A pessoa, quando se sente impotente, ela tenta se esconder o tempo todo. E ela está tão ali, meu Deus, o que estão pensando de mim? O que está acontecendo na minha roupa, no meu cabelo? Nossa, se eu falar isso, sai a minha voz, não sei o quê. Você não consegue viver. Ou seja, presença. Quando a gente consegue acessar o poder que a gente tem por dentro, a gente se faz presente no lugar. Na primeira mentoria que eu fui em São Paulo, com os formágios, eles falaram assim, Ayandra, o Ale Formágio falou assim, Ayandra, engraçado, você é uma pessoa pequena, né? Eu falei, sou. Não precisa, né? Eu já ouvi isso várias vezes, com palavras diferentes, mas a mesma coisa. Você é uma pessoa pequena, né? Mas quando você entra no lugar, você tem uma presença que todo mundo te olha. Meu chefe falou comigo uma vez, um cara carrancudo, que ninguém queria trabalhar com ele. Trabalhei com ele grávida. E aí, quando eu estava para sair de licença maternidade, ele entrevistou meia dúzia de pessoas e ninguém servia para ele. Eu falei com ele, Mariano, me fala uma coisa. O que você viu em mim? Desse jeito. O que você viu em mim? Por que ninguém serve para você? Ele é argentino. Aí, André, você é uma pessoa pequena. Precisa falar, gente, eu já sei. Eu já estou sabendo, né? Você é uma pessoa pequena, você é uma pessoa jovem, mas ninguém passa por cima de você. Por isso que eu queria você aqui. Mas, apesar disso, você não trata ninguém mal. Eu queria alguém assim. Eu falei, gente, a Aline sabe. Gruda em mim, que é alguém igual, não tem. Poder, né, gente? Então, olha só, o que é poder? Eu estou tanto falando de poder, seria ótimo se a gente tivesse isso aqui da Mulher Maravilha, da Capitã Marvel, etc. Mas o poder, na verdade, é ter a faculdade ou a possibilidade de fazer alguma coisa. Ou seja, eu sei que eu consigo algo, eu tenho o poder de falar, o poder de conversar, o poder de fazer biscoito, o poder de fazer artesanato, isso também é poder. Ter domínio sobre a sua própria vida.
ser capaz de tomar decisões sobre o que lhe diz respeito. Eu não fico esperando as pessoas fazerem, decidirem as coisas por mim. Ontem eu estava no lugar, a pessoa falou assim, você aceita um café? Ah, se não for te atrapalhar, eu quero. Você quer com açúcar ou com adoçante? Ah, o que for mais fácil para você pegar, eu aceito. Não, mas você gosta mais de quê? Eu gosto mais de açúcar, mas se o adoçante for mais fácil, pode ser. Decisões simples, decisões muito simples. Tá? Ter acesso e controle de recursos interiores, que são ilimitados. Estar conectada com os seus valores mais profundos, sua personalidade, inclusive o seu valor próprio. Você sabe o que você aceita, o que você merece e o que você não aceita e o que você não merece. O que quer que seja, não precisa falar de relacionamento abusivo. A gente pode falar de um trabalho que está complicado, a gente pode falar da saúde que está debilitada, eu não aceito ficar doente. É isso. O poder pessoal, ele tem muito mais valor que o poder social. O poder pessoal é esse poder que eu estou falando. O poder social, ele se aproxima mais do poder que a gente imagina, a influência que eu tenho sobre as pessoas. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa num cargo de liderança, numa empresa, ou eu sou empresária, tenho a minha equipe, então eu exerço um poder sobre aquilo ali, tá? Mas o poder que eu tenho como pessoa é muito maior do que o poder que eu posso exercer sobre as pessoas. Esse é limitado. O poder que eu posso exercer sobre as pessoas tem um limite, né? Não posso obrigar ninguém a nada. Mas o poder que eu exerço sobre mim, ele é ilimitado. O poder que existe em mim, ele é ilimitado. Principalmente se a gente se conecta à fonte. Quem é a fonte? Deus. Quem confia em si, quem não confia em si, não vai inspirar confiança nos outros. Ai, ninguém me dá ideia. Ai, ninguém escuta o que eu falo. Ai, eu já falei com o meu chefe um tanto de vezes. Ai, eu já falei com a minha amiga, já falei com o meu marido para não fazer isso, ele não escuta. Ô, gente, como que anda a sua postura nesses lugares? A impotência, então, ela é ausência de poder. E ela te impede de confiar em você. Então, já falei que a impotência engole, que a impotência trava, que a impotência tira a sua presença e ela te impede de confiar em você. Somos seres facilmente influenciáveis, como todo ser humano. Isso pode deixar a gente vulnerável, a não ser que a gente saiba influenciar a nós mesmas. Ontem eu estava falando com a minha cabeleireira assim, ela falou, ai, André, você é uma pessoa toda zen, né? Eu falei, depende. Eu sou uma pessoa ansiosa de natureza, e a parte que está ali trabalha com ansiedade, sabe? Sou uma pessoa ansiosa, tenho um pensamento acelerado mesmo. Se eu não me controlar, eu surto. Então, eu tenho que ir lá fazer uma massagem, eu tenho que meditar, eu tenho que fazer um yoga, eu danço, né, gente? Daqui a pouquinho eu vou contar para vocês. Então, assim, eu faço essas coisas para me controlar, porque eu me conheço. Eu sei que se eu deixar a minha cabeça correr solta, eu vou trabalhando até eu surtar. Eu tenho marido, eu tenho filho, eu tenho casa, né? Então, quando a gente consegue exercer influência sobre nós mesmas, mesmo aquilo que é difícil, mesmo aquilo que é um defeito, é uma fraqueza, a gente consegue trabalhar naquilo ali. Vai ser perfeito? Não, né, gente? A gente não é Angelina Jolie, né? Perfeita é só ela, né? Olha só. Né? Só que não tem jeito. Mas a gente consegue trabalhar em cima daquilo que a gente precisa. Eu não posso me permitir adoecer. Tem doenças que eu atraio para mim se eu não controlar a minha ansiedade. Eu tenho gastrite desde 12 anos, porque é ansiedade. Se eu não controlar, eu vou ter que ter gastrite de novo. E o que mais que eu vou ter que ter? Para eu aprender a me controlar. Então, eu quero fazer um exercício com vocês, que é o seguinte. Vou pedir para vocês fecharem os olhos. E se lembrarem, vasculhem a lembrança de vocês, algum momento ou situação que vocês se sentiram poderosas, que vocês se sentiram no controle, que vocês se sentiram, nossa, que bacana, isso que eu fiz aqui foi foda, foi legal, deu certo. Um momento, se tiver mais de um. Se vier algum momento ruim, não, passa ele para o lado e puxa.
memórias de poder. Esse é um exercício que deve ser feito todos os dias. Alguém não conseguiu lembrar? Pode abrir os olhos? Assim como o que você sentiu aí, na hora que você lembrou resgatou essas lembranças de poder, a mesma coisa acontece, só que o oposto, quando você resgata memórias de impotência. Então, se você fica o tempo todo lembrando de situações que você se sentiu mal, que você se sentiu impotente, isso vai começar a empilhar dentro de você, se chama empilhamento emocional. Eu vou falar disso mais um pouquinho depois. Agora, dá para fazer o contrário. Você já sentiu o poder, a gente já sabe o poder que os pensamentos, as lembranças ruins exercem na gente fisicamente. Mas dá para fazer o contrário. Eu tenho uma decisão importante para tomar, eu preciso fazer alguma coisa. Fecha o olho e busca. Se ficar difícil, escreve. Anota num papel. Lembranças para eu ler, para eu resgatar quando eu precisar fazer X. É sobre acreditar. Não é mágica. Acreditar que existe sim um poder dentro de você e que você pode e precisa, urgente, resgatar. Senão você não vai sair do casulo. O casulo não é lugar de morada. Ele é lugar de transformação. Mesmo que a borboleta já esteja prontinha, ela precisa acreditar que ela pode sair de lá. Senão ela vai morrer lá dentro. Sufocada, no escuro e sozinha. Reconhecer e valorizar os caminhos que te levaram aonde você está. Ai, Andra, mas eu vivi muita dor, eu vivi isso, eu vivi aquilo. Beleza, mas isso também te trouxe até aqui. Os seus traumas, as suas dores te trouxeram, te fizeram ser quem você é. Não tem problema nenhum. Como todo ser humano, né? No mundo tereis aflições, não é verdade? Ajustes e erros são necessários. A gente precisa errar. Para a gente poder consertar. E é consertando que se aprende. Não é? Não tem necessidade nenhuma de fingir ser competente e perfeito o tempo todo. A gente erra e está tudo bem. É aceitar que a gente é humana. Aceitar a nossa vulnerabilidade. Ok? E induzir você mesma que você é capaz. Essa indução, esse exercício simples. Ok? Então é sobre autenticidade, ou seja, ser você mesma, e coragem. Coragem de ser você imperfeita. Do jeito que você é. Ah, mas a gente é imagem e semelhança de Deus, mas perfeito é só Ele. A gente é imagem e semelhança, mas a gente não é Ele. Né? Então, quanto maior a capacidade que você tem de ser você mesma, mais autoconfiança você vai ter. E mais confiante você vai se mostrar para as pessoas. Ah, mas para que? Para eu aparecer eu tenho que convencer alguém? Não, a gente precisa viver, não é? E tem muitas coisas que a gente não consegue, por quê? Então, é parar de tentar controlar a impressão que as pessoas têm de você. É parar de se preocupar com isso de vez. Porque senão você fica tentando usar uma armadura que não te cabe, que te aperta, que te sufoca e cansa, é pesado. E você se sente o quê? Uma impostora. Agora, isso aqui não tem nada a ver com arrogância, tá? Então, se alguém falar, fulano agora tem poder, né? É arrogante. Não tem nada a ver com arrogância. Ok? As pessoas autoconfiantes, elas não precisam ser arrogantes. Elas não se preocupam em pisar nos outros, elas dão a mão. Elas falam, vamos junto, eu te ajudo. Vem comigo. Certo? A pessoa autoconfiante não precisa disso. Então, a verdadeira crença em si mesma e nas próprias ideias que dá firmeza e afasta as ameaças. Aquilo que a gente tanto tem medo. Eu estava com medo de estar aqui hoje. Claro que eu estava. Não vim lá. Mas eu preciso confiar na minha capacidade e me preparar. Ok?
Então, o que acontece? Só resumindo aqui, um resuminho, tá? Então, o que acontece quando falta autoconfiança? A impotência domina o jogo, sensação de incapacidade constante e ansiedade. Se sentir impotente prejudica a sua capacidade de tomar decisões. Simples. Você quer o café com açúcar ou com adoçante? E existe também uma coisa que é um efeito holofote. Como se todo mundo estivesse olhando só para você. Ai, está todo mundo me vendo. Se eu entrar ali, todo mundo vai olhar para mim, eles vão pensar de mim, eles vão olhar para o meu pé, eles vão olhar para a minha unha encravada, eles vão olhar para o meu cabelo. Gente, o mundo inteiro não está te olhando. Não está. Se alguém der um cochichinho, ela está rindo de mim. A pessoa nem sabe que você está ali. E o que eu tenho de benefício contra isso? Escudo contra emoções negativas. Se conectar, melhorar suas relações com as pessoas. Às vezes, a pessoa não consegue ter um relacionamento bacana. Não consegue se dar bem com o marido ou com a esposa, porque se sente tão mal, tão impotente, e às vezes usa, inclusive, armas erradas para agressão. Eu vou agredir, eu vou atacar, porque senão ele me ataca. Eu vou brigar, porque senão a pessoa me engole. Isso é impotência. Inclusive, as pessoas autoconfiantes e poderosas, ela tem mais capacidade de perdoar. Porque ela sabe que ela é humana também. Ela sabe que ela tem um poder que a outra pessoa também tem. E cada um dá aquilo que tem. O que você tem para dar? Melhorar sua capacidade de tomar decisões, já falei. Se expressar, opinar, falar dos sentimentos. Então, significa sincronizar pensamento, sentimento, comportamento e se tornar mais presente. Ok? Tem mais 5 minutos, Ju? Acho que eu tenho mais 5 minutos. Então, remoção de julgamento, ser você mesma, se manter confiante e confortável e atenção no momento. Certo? Tudo se conecta. Isso reverbera em quê? Na postura. Mesmo que eu tenha questões do ombro, que as meninas, fisioterapeutas, precisam trabalhar em mim, a minha postura precisa estar aberta. E sabe uma coisa interessante? Eu sempre fiquei me perguntando por que os super-heróis têm mania de ficar assim, ó. A perna aberta. Gente, para que abrir a perna desse tanto? Né? Vocês nunca se perguntaram isso? O punho fechado? E eu vou falar sobre isso aqui, ó. Fisiologia da autoconfiança. Além de autoconfiança ser uma coisa que a gente precisa lembrar e tudo mais, ela também acontece no nosso corpo. Existem várias pesquisas, várias pesquisas que já mapearam hormônios da autoconfiança no nosso corpo. Um dos hormônios da autoconfiança é a testosterona, e ela não é benefício só dos homens, tá? Os nossos ovários produzem testosterona. A doutora Samira está aqui, pode me confirmar. E hormônio da impotência, cortisol, o hormônio do estresse. É um hormônio que faz parte do nosso corpo, a gente precisa dele para levantar da cama, mas ele precisa ter um nível. Então, pesquisadores detectaram e comprovaram isso, que pessoas autoconfiantes, seja homem ou mulher, têm um nível de testosterona mais alto, e pessoas impotentes têm um nível de cortisol mais alto. Certo? Postura de poder. Queixo empinado, ombro aberto, braços longe do corpo, pernas afastadas. Olha lá as meninas lá, tudo, pô, bonito sou. E essa postura de poder, ela também pode ser sentada. A forma como você coloca os seus pés, cruzou a perna, você põe o pezinho para dentro. Encolhida, encurvada. Gente, tinha que tirar uma foto da Amanda. Amanda. Certo? Então, gente, a postura de poder, ela, aqui, ó, a perna aberta. Reverbera em tudo, então, são as expressões faciais, o olhar, tom de voz, posição das mãos. Em pé ou sentada, você está sempre o quê? Apertando alguma coisa? Com as mãos entre as pernas? Cruza o braço desse jeito aqui, ó. Punho fechado, tá?
você tem orgulho de ser você mesma? É isso que você precisa mostrar. Ninguém precisa ser a Angelina Jolie. Ninguém precisa ser parecida com ela. Ninguém precisa ser super-heroína, não precisa ser Mulher Maravilha, nada disso. Mas o quanto você tem orgulho de você? Responde para você mesmo. Não é orgulho do que você faz no seu trabalho, também. É orgulho de ser você. Com tudo que tem aí dentro, com toda a sua bagagem, com seus traumas, com suas dores, com seus medos, com tudo. O quanto você se orgulha de ser você? Você se conduz para onde? Para dentro ou para fora do casulo? Você precisa conhecer e admitir as suas habilidades. Ai, Aline, você faz um biscoito tão gostoso. Ah, imagina, nem é. É sim. Ai, o seu bolo, Cris, é maravilhoso. Ah, mentira, impressão sua. Menina, ele até queimou. Liberdade e criatividade. Compartilhar e valorizar os seus talentos. Inclusive, multiplicar os seus talentos. Como a Kenner falou, eu vou ensinar outras mulheres a fazerem esse brownie aqui. Ok? Assumir o controle da sua linguagem corporal. Adquirir consciência corporal. Tá? Eu tenho mais 1 minuto, deixa eu ver o que mais aqui que eu quero de importante. Aqui eu trouxe médicas, enfermeiras. A minha mãe é enfermeira, a doutora Samira é médica. Dá para baixar a cabeça quando você perde um paciente? Poxa, eu não vou atender mais ninguém. O cara morreu, a tadinha, tem 2 filhos. Quem vai criar? Não vou atender mais ninguém. Mas tem um monte de gente morrendo precisando de você lá, uai. Não dá. Precisa empinar o peito, levantar a cabeça, olhar para cima e seguir. Inclusive, profissões que salvam vidas precisam fazer isso aqui o tempo inteiro. Por que vocês acham que lá no bombeiro, o exército, os médicos, é todo mundo assim, pá. Ó, olha para cima. Porque aquilo que eu faço aqui no meu corpo, a minha mente absorve, entende e registra. É de dentro para fora e de fora para dentro. Tá? O corpo molda a mente e a mente molda o comportamento. E quando a gente começa a ter consciência disso, a gente para de abaixar a cabeça para alguma coisa que não deu certo. Perdi um paciente, eu tenho mais um tanto. Meu bolo queimou, eu posso fazer outro. Não deu certo aquilo que eu fiz, vá lá e faz de novo. Certo? Então, olha, tudo reverbera no nosso corpo. É de dentro para fora e de fora para dentro. Só que não adianta eu ficar repetindo para mim as coisas, ficar resgatando os pensamentos, se a minha postura continuar assim. Se eu chegasse aqui assim, vocês iam me dar bola? Tá não. Nem passava o pix lá, ó. A Pati e a dona Marisa jamais iam sair lá do Espírito Santo para vir para cá, gente. Jamais que elas iam fazer isso. Certo? E, gente, o efeito não acontece somente na sua vida, tá? Mas no meio que você vive. Mães, se empoderem para empoderar os seus filhos. Reconheçam o seu poder, o seu valor, para ensinar os seus filhos a se valorizarem também. Não aceitar menos do que eles são. Se trate com respeito para eles aprenderem a se tratar com respeito também. E não aceitar abusadores, não aceitar o que quer que seja, que não tem a ver nem com os valores deles. Não aceitar se sujeitar a qualquer coisa no mundo. Ok?